Olá, tudo bem? Eu sou a professora Eliane Vieira e na aula de hoje nós vamos aprender a escrever uma redação, exatamente isso. Vou explicar para você passo a passo como você vai estruturar a sua introdução, os parágrafos de desenvolvimento e também a conclusão da sua redação. Vou te dar um exemplo e ao final a gente vai ter uma redação aqui completa para você ter uma base para você escrever a sua própria redação. Se você vai fazer concurso público e você precisa, está com muita dificuldade em redação, esta aqui é a aula que vai te ajudar. Vai ser bem passo a passo, eu prometo para você. Vamos lá, vamos direto para o assunto. Olha só, a estrutura da redação. Você já sabe aqui, só para a gente fazer uma introdução aqui, a estrutura da redação. Você já sabe que você vai precisar escrever 3 partes na sua redação, ou seja, a redação ela é estruturada em 3 atos. Eu gosto de falar isso aqui porque cada ato tem uma função, cada ato tem um momento. A gente não pode misturar os elementos de cada um desses atos e eu vou explicar para você agora. Bom, o primeiro ato é chamado de introdução, o segundo é desenvolvimento e o terceiro conclusão. Até aqui, novidade alguma para você. Só que eu vou aprofundar muito mais isso, não se preocupe. Cada parte da sua redação tem uma função específica, tem uma função específica que deve ser respeitada. Para que você consiga escrever uma boa redação, você primeiro precisa entender quais são as funções, qual é a função específica da introdução, qual é a função específica do desenvolvimento e qual é a função específica da conclusão e colocar os elementos que são necessários para aquela estrutura da sua redação. Vamos ver isso passo a passo? Vou explicar para você agora. Primeira parte, a introdução, primeiro ato da nossa redação. O que eu preciso, Eliane, colocar na minha introdução para que ela seja uma boa introdução, para que ela impressione o examinador? Vou explicar para você, O objetivo da introdução é apresentar o tema de forma clara para você contextualizar o assunto. Só isso? Não. Se você simplesmente contextualizar o assunto, você provavelmente não vai fazer uma boa introdução. Sabe por quê? Porque toda boa introdução precisa de um negocinho chamado tese. Isso aí, na sua introdução, você já vai precisar deixar clara a sua tese. Mas, Eliane, o que é tese? É o posicionamento do autor, no caso você, em relação ao tema da redação. Então, é o seu posicionamento em relação àquele tema específico. Então, na introdução, você vai precisar obrigatoriamente de 2 coisas, pelo menos 2 elementos essenciais: apresentar o tema e deixar clara a sua tese. Dicas que eu quero te dar para você escrever uma boa introdução. Primeira coisa, evite frases genéricas. Vá direto ao ponto, para de ficar enrolando, para de ficar enchendo linguiça. O examinador sabe quando você está enrolando, então nada de frases genéricas, vá direto ao ponto. E a segunda coisa que eu vejo muita gente que acaba errando, você precisa deixar claro o seu ponto de vista logo no início, aquele ponto de vista, aquela opinião que será defendida ao longo do seu texto. Tudo bem, Eliane, já entendi. Agora eu quero um exemplo prático. É óbvio que eu vou te dar um exemplo prático sobre isso aqui. Vamos ver tudo isso passo a passo. O tema é violência urbana. Peguei um tema bem geral aqui para a gente começar a trabalhar alguns elementos da nossa introdução. Vamos ver um exemplo de introdução? Olha aqui, A violência urbana é um problema alarmante nas grandes cidades que afeta diretamente a qualidade de vida da população. Isso aqui é a minha contextualização, ou seja, eu contextualizei o tema logo no primeiro momento da minha introdução. Eu cumpri aqui a primeira etapa daquilo que a gente colocou aqui, que é essencial para uma boa introdução. Perfeito. Mas, Eliane, por que a contextualização, vou colocar aqui um C de contextualização. Por que a contextualização é importante e acaba ajudando a nota da minha redação? O examinador vai perceber que você compreendeu o tema. A função da contextualização na introdução
redação, é só mostrar para o examinador que você entendeu o tema proposto da redação. Sabe quando às vezes você lê o tema, você não entende direito o que está sendo cobrado ali e você acaba fugindo ao tema da redação? Então, isso não pode acontecer. É por isso que escrever uma boa contextualização utilizando palavras-chave do tema, isso vai te ajudar a aumentar a sua nota lá na introdução da sua redação. Vamos seguir em frente? Olha só, ele fala assim, ó, esse fenômeno, por sua vez, resulta de uma combinação complexa de fatores, entre os quais se destacam a desigualdade social, a ausência de políticas públicas eficazes e o crescimento descontrolado dos centros urbanos. O que eu fiz aqui? Eu já deixei clara a minha tese, ou seja, o meu ponto de vista. Eu digo que o problema da violência urbana, ele não é tão simples, e ele também é a combinação de vários elementos, de vários fatores, e ainda cito quais são esses fatores. Para quê? Para trazer mais concretude à minha redação. Lembra que eu falei para você que a gente não pode utilizar, olha aqui, ó, frases genéricas. Se eu falasse assim, ó, é um fenômeno, por sua vez, que resulta de uma combinação complexa de fatores, e parasse aqui, não citasse exemplos. Isso aqui é uma frase geral. Quais são esses fatores? Sei lá quais são esses fatores, não está escrito no texto, então o examinador não tem como adivinhar. Você precisa trazer exemplos, você precisa deixar isso concreto. Evite frases genéricas. Opte sempre pela clareza e pelas ideias concretas, tudo bem? Vamos seguir? Consequentemente, a insegurança gerada por esse cenário impacta a sociedade de diversas maneiras, prejudicando o desenvolvimento econômico e social dos cidadãos. Pronto, finalizei aqui a minha introdução, ou seja, fiz uma introdução enxuta, com uma contextualização, com a tese clara e já vou direto me encaminhando, conduzindo o examinador para o segundo ato da redação, que é o parágrafo de desenvolvimento. Vamos ver quais são as principais características do desenvolvimento? Olha só, a principal característica do desenvolvimento ou objetivo é fundamentar os argumentos que sustentam a tese. O que você viu é que lá no primeiro ato, na introdução, a função não era, o seu objetivo não era fundamentar os argumentos. Não, é só contextualizar, mostrar a tese, deixar clara a tese e, se possível, citar os argumentos que você vai trabalhar no segundo momento da sua redação. Agora sim, a função do desenvolvimento é a fundamentação, ou seja, é a argumentação sólida. Você vai fundamentar os argumentos que vão sustentar a sua tese. Você não pode simplesmente escrever a sua tese lá na introdução e virar as costas e ir embora, sem trazer um argumento ou argumentos que vão sustentar a sua tese. Não pode ser, eu acho isso porque sim, eu acho aquilo porque não. Não dá para ser assim. A gente precisa de argumentos fortes e sólidos para fundamentar a nossa tese. Outra coisa que você não pode esquecer, cada parágrafo de desenvolvimento deve abordar um argumento diferente. Então, a estrutura da sua redação, eu recomendo isso lá no meu curso de redação, os meus alunos seguem essa estrutura e eles conseguem escrever facilmente uma redação. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você conhecer o curso Redação para Concursos. Então, o que eu recomendo para os meus alunos? Faça o seguinte, escreva uma introdução, escreva um parágrafo de desenvolvimento, escreva mais um parágrafo de desenvolvimento e escreva a sua conclusão. Você vai ter nesse modelo de redação 2 parágrafos de desenvolvimento. Se a sua redação tiver no máximo 30 linhas, com 2 parágrafos de desenvolvimento, você consegue fundamentar muito bem os seus argumentos. Você consegue fazer isso. Mas Eliane, eu queria escrever 3 parágrafos de desenvolvimento. Eu posso fazer? Você até pode, mas eu não recomendo que você faça, porque você vai ter menos espaço, menos linhas para fundamentar o seu argumento. E lembra, o principal objetivo do parágrafo de desenvolvimento é fundamentar os argumentos. Então, se eu tenho a oportunidade de fundamentar muito bem, de trazer argumentos
argumentos sólidos, com dados estatísticos, com citação, com um argumento de autoridade, enfim. Mais à frente eu vou falar sobre isso. E se essa é a principal função do desenvolvimento, por que eu vou colocar aqui uma argumentação fraca? É claro que não. Eu preciso ganhar dos meus concorrentes. Então, nessa estrutura, você pode ter certeza que você vai ter espaço suficiente, linhas suficientes para você escrever uma boa argumentação. Não esqueça, cada parágrafo de desenvolvimento vai abordar um argumento. Então, no desenvolvimento 1 é um argumento 1, eu vou até colocar diferente, vou colocar assim, aqui para você. O D2 também a gente vai ter um argumento completamente diferente do argumento 1, ok? Essa é a estrutura que vai funcionar muito bem para você. Só voltando, todos esses argumentos, pessoal, não me custa dizer, eles devem estar conectados ao seu tema e à sua tese. Isso é importante que você não esqueça. Quais são as dicas? Use conectivos para você ligar as ideias. Aqui, nesse segundo momento, esse segundo ato aqui da sua redação, vai ser o momento que você mais vai escrever. Então, você não pode esquecer a coesão textual, ou seja, o uso dos elementos coesivos. Inclusive, lá no curso de redação, eu tenho uma lista completa com 130 elementos coesivos mais utilizados na redação. E você deve utilizar esses conectivos para trazer coesão à sua redação. E coesão é um elemento, vou colocar aqui, coesão, é um elemento que as bancas vão avaliar. Isso aí você pode ter certeza. Eu coloquei aqui para você alguns exemplos, aqui só são alguns exemplos de alguns conectivos que você vai poder utilizar. Olha só, o além disso é fundamental, o dessa forma também você pode utilizar, o contudo, portanto, todos esses elementos coesivos ou conectivos são essenciais para o parágrafo de desenvolvimento. E depois, argumente com base em dados concretos e exemplos. Não fica divagando, não fica aí viajando na maionese, enchendo linguiça. Você precisa de dados concretos e exemplos para você trazer aqui para o seu parágrafo de desenvolvimento. Vamos ver um exemplo? Eu escrevi aqui, 2 parágrafos de desenvolvimento, seguindo aqui aquela redação que eu comecei. A introdução está aqui, que é o tema violência urbana. Como é que eu faria o primeiro parágrafo de desenvolvimento? Trazendo, lembra, sempre uma concretude à minha redação. É por isso que eu já começo com um dado aqui, de acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o que acontece? O Brasil registrou mais de 40 mil homicídios em 2020. Já trouxe um dado, é algo concreto. Eu saí da abstração, já trouxe ali um dado concreto para fundamentar o meu argumento, demonstrando a gravidade da situação. Além disso, olha aqui o elemento coesivo que eu havia falado para você anteriormente. Então, além disso, para trazer a coesão, a conexão, a união aqui entre os períodos da minha redação. Então, além disso, a falta de investimentos em áreas como educação, saúde e segurança contribui para o aumento da criminalidade. Nesse contexto, outro elemento coesivo aqui para você ver como é fundamental utilizar elementos coesivos para unir, para fazer a ponte entre os períodos da nossa redação. Então, nesse contexto, a ausência de oportunidades de emprego e a precariedade nos serviços públicos também impulsionam a marginalização de parcelas significativas da população, que acabam fazendo o quê? Qual é a consequência disso? Aqui eu trabalhei a causa e a consequência. Qual é a consequência? Eles acabam recorrendo ao crime como meio de subsistência. Então, estruturei o meu parágrafo de desenvolvimento. Esse é o parágrafo de desenvolvimento 1. Lembra que a estrutura da nossa redação é introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e depois a gente conclui as ideias. Vamos ver o parágrafo de desenvolvimento 2? Olha só, eu coloquei assim, ademais, já comecei com um elemento coesivo que dá a ideia de adição para quê?
para ligar aquilo que eu falei anteriormente no parágrafo de desenvolvimento 1 ao parágrafo de desenvolvimento 2, utilizando a ideia de soma, ou seja, eu quero falar algo mais, então esse ademais é justamente isso. O sistema de justiça, por sua vez, enfrenta dificuldades em lidar com o volume de crimes e com a superlotação do sistema prisional. Vou trazer para a realidade brasileira, porque isso aqui é importante. O Brasil, que possui a 4ª maior população carcerária do mundo, lida com a reincidência de criminosos, agravando o ciclo de violência. Então, eu trouxe aqui uma exemplificação. Eu falei de forma geral, ou seja, esse aqui é o meu tópico frasal, e aqui, nesse segundo momento, eu trouxe um exemplo para quê? Lembra, a gente sempre precisa trazer uma fundamentação para o nosso argumento. O parágrafo de desenvolvimento precisa ter uma argumentação sólida. Essa é a função desse tipo de parágrafo. E agora eu vou para mais um elemento coesivo e falo assim, dessa forma, trazendo aqui esse elemento que dá essa coesão entre os períodos do meu texto, sem políticas preventivas e inclusivas, a violência continua a crescer. Pronto, finalizei o meu parágrafo de desenvolvimento. Então, a gente já fez a introdução, a gente já escreveu aqui a introdução, já escrevemos o desenvolvimento 1 e já escrevemos o desenvolvimento 2. Agora nós precisamos ir para o terceiro ato da nossa redação, que é concluir essa ideia completa. Veja que não é concluir apenas, não é fechar apenas essa parte aqui, mas é fechar tudo ou concluir tudo a partir daquilo que eu disse anteriormente. É uma escadinha aqui. E quais são as funções de uma boa conclusão? Vou explicar aqui para você. Bem simples e bem prático. Se você for fazer concurso, tem uma estrutura. Se você for fazer o Enem, tem uma outra estrutura. Como o meu foco aqui é concurso, eu não vou falar do tipo de conclusão que você vai ter que escrever para uma redação do Enem, por exemplo. Vamos focar aqui para não ficar muito aberto. Então, qual é a principal função da conclusão? Você deve reafirmar o seu ponto de vista, que é a nossa famosa tese. Tá vendo que a nossa tese, ela acaba permeando todo o nosso texto? Ela, na verdade, vai ser isso aqui, pessoal. Ela vai ser a coluna do nosso texto, a espinha dorsal do nosso texto. Vou colocar aqui, a espinha dorsal. Não ria do meu exemplo, por favor, do meu desenho, na verdade, por favor. Essa daqui, vamos colocar assim, é a nossa tese. A tese vai permear toda a sua redação. Então, aqui na conclusão do seu texto, que é o terceiro ato, você vai precisar reafirmar a sua tese. Mas por que eu tenho que fazer isso, professora? Para você mostrar para o examinador que aqui, o seu texto tem uma estrutura. Ele respeita a estrutura de uma boa, de uma excelente redação. E depois você vai fechar o seu raciocínio, vai fazer o fechamento do raciocínio. Existem algumas formas de fazer isso. Mais à frente eu vou fazer um vídeo específico sobre esse fechamento, mas nesta aula específica eu quero trazer uma estrutura mais geral para você ter uma ideia de como você pode escrever a sua conclusão, ok? Então vamos lá, O que a gente tem que fazer? Começar com o elemento coesivo. O elemento coesivo mais utilizado para o parágrafo de conclusão é o portanto. Eu sempre utilizo o portanto e funciona muito bem. Então, seguindo, portanto, é essencial que o Estado invista em políticas públicas voltadas à inclusão social. Eu já havia falado isso lá no parágrafo de desenvolvimento, criando oportunidades de emprego e renda, além de fortalecer as áreas de segurança e justiça. Eu retomei aqui o meu ponto de vista. Agora é importante, pessoal, você não precisa escrever, e você, na verdade, nem pode escrever da mesma forma que você colocou lá na sua tese. Você precisa utilizar uma paráfrase, ou seja, dizer a mesma coisa com outras palavras. Foi isso que eu fiz aqui. Então, retomei o meu ponto de vista e agora eu faço assim, Sendo assim,
é um elemento coesivo também que você pode utilizar na sua redação. Então, ó, sendo assim, vírgula, é fundamental esforço conjunto entre sociedade e governo. Esse aqui é o fechamento, ó, é o fechamento do meu raciocínio. Eu estou aqui, ó, fechando essa história toda. Eu vou colocar aqui, ó, fechamento. Ah, mas Eliane, eu achei que a conclusão, o fechamento já fosse aqui. Não, a primeira parte da sua conclusão não é propriamente um fechamento, é uma reafirmação da sua tese, é uma forma de você fazer. Repito, existem outras, mas aqui eu estou trazendo para você pelo menos um modelo para você utilizar na sua redação. Se você quiser aprender mais, tem lá no curso Redação para Concursos, eu explico várias outras formas de você fazer o fechamento do seu parágrafo de conclusão, e não só, obviamente, do parágrafo de conclusão, da redação inteira. Tem modelos prontos de redação para vocês utilizarem também, tem redações prontas, elementos coesivos, é um curso extremamente completo. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você participar. Então, fechando aqui essa história. Sendo assim, é fundamental o esforço conjunto entre sociedade e governo a fim de reverter o quadro atual. Que quadro? Que eu já havia falado anteriormente. E promover uma sociedade mais segura e justa para todos. Fiz o fechamento da minha ideia, concluí, portanto, a minha redação, utilizando elementos coesivos apropriados, no parágrafo de desenvolvimento, fazendo a fundamentação, colocando aqui, organizando a minha redação com 2 parágrafos de desenvolvimento, porque isso é fundamental, você vai ter mais espaço para você escrever e fazer uma argumentação sólida para a sua redação, e cumprindo, obviamente, na introdução, aquilo que é de fato importante que o examinador vai procurar na sua redação, que é a contextualização e a apresentação aqui, ó, a defesa da sua tese. Então, nesta aula você teve a estrutura completa de uma excelente redação. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixe o seu like. Se você tiver com muita dificuldade de escrever a sua redação, se você trava na hora de escrever, porque eu sei que isso acontece, tem muitos alunos que não conseguem escrever e acabam desistindo do concurso porque às vezes tem redação. Você não precisa fazer isso. É só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e vamos juntos. Eu vou te ensinar redação do zero, eu vou te ensinar passo a passo e ao final do curso você vai conseguir escrever a sua redação. Um abraço para você, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.